10h46. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem um projeto que trata da regulamentação dos mototáxis. Na verdade, o transporte de motocicletas ou por motocicletas de aplicativo, e não só aqui na cidade de São Paulo, mas seria uma forma para a regulamentação em todos os municípios. Ele coloca regras para isso, ou ele já regulamenta, ou ele passa isso para a prefeitura? Ele passa isso para a prefeitura, mas colocando algumas regras. Então, algumas necessidades que a prefeitura precisaria num projeto. Luiz Felipe Nunes vai explicar tudo para a gente. Tudo bem, Luiz? Bom dia. Bom dia, Lupato, Sabino, todos os nossos ouvintes. Sabino, essa lei nova que foi aprovada ontem pela Assembleia Legislativa de São Paulo, ela coloca um mínimo para a regulamentação. Então, as cidades que quiserem fazer a regulamentação têm que pelo menos colocar esses pontos que já aparecem na medida da Lesp. Tem uma questão curiosa, que é o fato de que, a partir de agora, com essa lei sendo sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, a partir deste momento, o serviço de motos por aplicativo nas cidades de São Paulo não poderão mais acontecer caso não haja a regulamentação. As cidades podem regulamentar ou não, porque nessa própria lei existe essa opção de um município que não quiser não fazer a regulamentação, e por isso o serviço de motos não irá acontecer nessas cidades que fizerem essa opção, e aí o transporte, caso fosse feito, seria considerado ilegal, clandestino, haveria uma multa tanto para a própria empresa quanto para o motociclista, caso haja esse descumprimento. O motociclista pagaria uma multa e levaria uma infração gravíssima, ou seja, 7 pontos na carteira de motorista. Os pontos básicos, caso as cidades queiram fazer a regulamentação, são: cada aplicativo terá de pagar impostos para a prefeitura, esses impostos municipais. Os aplicativos precisam certificar de que os motociclistas têm a carteira de habilitação, que essas pessoas não têm antecedentes criminais e também que as motos que elas utilizam são correspondentes à lei de trânsito do nosso país. Além disso, os aplicativos precisam inscrever os trabalhadores como contribuintes do INSS e também precisam garantir que os passageiros sejam assegurados, ou seja, tenham seguro ali para os passageiros em caso de algum acidente. Caso sancionado, esse projeto será revisto daqui a 5 anos, ou seja, 2030. Caso haja alguma atualização, alguma novidade em relação aos aplicativos, então já existe essa previsão de uma atualização daqui a 5 anos. Na capital paulista, o serviço segue suspenso temporariamente por conta de um decreto de 2023 da Prefeitura. Esse decreto ainda vai passar por uma análise do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai julgar a constitucionalidade dessa norma. O julgamento está previsto para o próximo dia 25, ou seja, ainda neste mês. A Câmara Municipal realiza hoje a terceira e última audiência pública para debater a regulamentação das motos por aplicativos, uma sessão que ocorre às 15h, e hoje tem como pauta a análise da constitucionalidade de 2 projetos de lei sobre o tema. Um deles, feito pelo vereador do PL, Lucas Pavanato, que prevê que já haja daqui a 3 meses, daqui a 90 dias, a partir da aprovação, dessa provável ou possível aprovação desse projeto, 90 dias depois, já existiria o transporte de motos por aplicativo na cidade de São Paulo, um projeto que tem esses conceitos mínimos que já foram aprovados pela Alesp. Outro projeto que será analisado hoje, que vai passar ainda por comissões, por plenários, é o outro projeto que é aprovado pela Prefeitura, que é afirmando de que a regulamentação pode ocorrer, mas o serviço de motos por aplicativo efetivamente só poderá ocorrer, caso essa lei seja aprovada, quando baixarmos o número de mortes no trânsito de São Paulo por motocicletas. Hoje, esse número para cada 100 mil habitantes passa de 7. A ideia da Prefeitura é que esse serviço só possa ocorrer quando esse número baixar na casa de 4,5. Então, provavelmente, daqui a alguns anos, isso pode acontecer ou não, caso essa lei seja aprovada. A Prefeitura coloca as suas fichas na questão da saúde, tanto que hoje, na própria sessão da audiência pública, será convidado o secretário de Saúde, Luiz Amarco, que já falou nas 2 últimas sessões de audiência pública. Existe uma possibilidade de que ele fale hoje também. A ideia da Prefeitura é mostrar que muitas pessoas se acidentam no trânsito de São Paulo e, por isso, causaria um aumento nesse número caso o transporte
por motos aconteça. Já os aplicativos tentam se basear em algumas legislações federais que poderiam ser ampliadas para tratar do serviço de motos e também algumas decisões do Supremo Tribunal Federal indicando que o serviço poderia acontecer em outras cidades, em outras capitais do país. Existem capitais no nosso país que têm o serviço por motos. Os aplicativos se baseiam nisso para afirmar que as mortes por trânsito não teriam aumentado mesmo com a presença das motocicletas. Então, o imbróglio que a gente ainda vai ter decisões na cidade de São Paulo, decisões do Judiciário e muito provavelmente vai chegar nas instâncias superiores, no Superior Tribunal de Justiça e também novamente no STF, Lupato Sabino. Olha, primeiro que essas regulações que se colocam aí são o básico do básico do básico. Não resolve nenhum dos problemas, né? Segundo, que é o seguinte, só nos 3 primeiros meses desse ano, 208 pessoas foram vítimas fatais no trânsito de São Paulo. Dessas, 47% em cima de uma moto. A gente quer aumentar esse número. Eu não entendo esse desejo de aumentar o número de mortos por acidentes com motocicletas na cidade de São Paulo. E se fala aí muito de Fortaleza, se fala muito de outras cidades em que essa situação melhorou, não é totalmente verdade, viu? A gente tem pioras. Por exemplo, vamos falar aqui, olha aqui, a questão também, eu estou buscando informação no texto que eu escrevi para o UOL recentemente sobre esse assunto, que eu falo da casa da mãe Joana, né? Casa da mãe Joana, com a falta qualquer de respeito à legislação que há no Brasil. Olha só, em Salvador, por exemplo, motorista foi autorizado o ano passado a circular, né? Em 2023, com o transporte de passageiros por moto proibido, os sinistros com veículo cresceram 45%. Só que, com o aumento do número de pessoas usando motocicletas, aumentaram os acidentes em 84%. Estava aumentando uma média de 45% ao ano, o que já é assustador. Com a liberação do mototáxi, passou a aumentar 84%. Quer dizer, as estatísticas estão aí para provar que mototáxi não é uma solução de transporte para São Paulo, nem para a periferia, porque o asfalto da periferia não é mais macio do que o asfalto da 23 de maio. Luiz, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Luiz. Bom, agora vamos continuar falando sobre o mototáxi. Está conosco o deputado estadual Fábio Faria de Sá, que é o autor desse projeto de lei que foi aprovado ontem na Alesp e que propõe a regulamentação desse transporte. Deputado, bom dia, tudo bem? Vitor, bom dia. Um prazer falar com a Manhã Bandeirantes. Deputado, qual é o efeito prático dessa proposta? O efeito prático é a gente atingir os 645 municípios do estado de São Paulo que deverão regulamentar e aí sim autorizar o uso do aplicativo para ter o transporte individual de motocicleta. A gente sabe que lá em 2012 foi aprovado a Lei de Mobilidade Urbana, onde não fala da categoria A, que é a habilitação para as motos, fala de categoria B para cima. Aí vem a lei de 2009, 16 anos atrás, falando do mototáxi. Nem existia aplicativo, nem existia. Há 16 anos era outro trânsito. Então a gente vai deixar para os municípios, Vitor, eles decidirem. E agora, se não autorizar, não regulamentar, fica proibido na cidade. Deputado, já não era definido, já não estava definido que a iniciativa tinha que ser dos municípios? O que a lei muda? A lei muda, obriga os municípios a regulamentar. As que não fizerem vai ficar com o transporte individual de modo proibido. Mas obriga, da capital... Mas obriga, quer dizer, por exemplo, vamos citar a Prefeitura de São Paulo, onde há essa grande polêmica. A Prefeitura de São Paulo vai ter que regulamentar e liberar isso? Ela está obrigada a isso? Não, ela não está obrigada. Está condicionando a autorização como a regulamentação. Se a Prefeitura de São Paulo não regulamentar, não está autorizado o uso desse transporte. Ufa, felizmente. É o que está acontecendo, então, hoje na Justiça, porque a Prefeitura quer que, enquanto não seja aprovada uma regulamentação, o serviço esteja proibido. As empresas querem que, até a regulamentação, possa continuar funcionando normalmente o serviço. Ou seja, para não judicializar e para a gente não ficar nesse vai e vem de decisão, o projeto de lei vai colocar
já como obrigatório o pré-requisito. Isso mesmo, Vitor, porque a Justiça Estadual falou que a Prefeitura tinha que regulamentar, aprovar uma lei em 90 dias. Não se aprova uma lei em 90 dias no município de São Paulo, onde precisa ter audiência pública, inclusive hoje vai ter uma em tempo recorde. Vão acabar fazendo rápido, vão acabar fazendo besteira. Então tem que ser com diálogo, com discussão, com estatísticas, para poder saber se vai liberar ou não. Então acho que com essa lei, o governador Tarcísio de Freitas solicitando aqui para ele sancionar, para acabar com essa discussão aqui no Tribunal de Justiça. Lógico, os aplicativos eles vão judicializar no STF, mas tem votos, inclusive do Dias Toffoli, do ministro, falando que a lei estadual e municipal prevalece a lei federal quando na relação de consumo, proteção ao consumidor, a gente legisla. Bom, só para ficar muito claro, deputado, para não haver dúvida, a lei diz que é facultativo para as prefeituras regulamentar ou não. Já não era facultativo para as prefeituras regulamentar ou não? Prova disso é a atitude que está tomando a cidade de São Paulo? No artigo 2º fala que é facultativo. Porém, a lei federal não existia aplicativo. Você ligava no telefone, você pedia um motoqueiro para entregar um frete, um motofrete, um documento. Não tinha esse mototáxi, que nem o pessoal está falando. O mototáxi ele tem que ser regulamentado pela prefeitura, como o táxi que tem um condutáxi. Quem é que vai regulamentar os motoqueiros? A prefeitura também, vai ter um curso. E aí a gente coloca as exigências que vêm do CONTRAN já de 2018. Aí a prefeitura, dentro da sua legislação, discutido na Câmara Municipal, vai colocar outras exigências. Bom, felizmente fica facultativo para a prefeitura, o prefeito pode decidir como tem decidido pela proibição. Agora, deputado... Cada prefeitura tem sua particularidade. Como é que é, deputado? Cada município tem a sua particularidade. Pode ser que Sim. em Sorocaba funcione, mas na capital não. Depende do prefeito querer matar mais gente ou não. É uma decisão do prefeito. Deputado, perguntar para o senhor em relação, também para ficar muito claro à nossa audiência, há já uma lei federal que trata desse assunto. Qual é a diferença e por que essa agora aprovada na Alesp vai evitar a judicialização, diferentemente do que dessa do governo federal, lá federal, que parece que só incentiva a judicialização dessa questão? É a gente colocar diretrizes. A lei de mobilidade urbana não fala de moto, fala apenas da categoria B ou superior. Foi quando regularizou os Ubers, categoria B do carro, mas não fala de moto. Essa lei que a gente aprovou ontem é especificamente para A, categoria A, moto, através de aplicativo. A lei federal de 2009 está muito lá atrás, a gente tem que viver a realidade, não existia aplicativo. Na nossa lei, a 7 de 2025, é específica para moto e aplicativo. A diferença é que na época quem ganhava era o mototaxista e agora quem ganha é o aplicativo. Essa é a diferença com a lei dos aplicativos. Oi, perdão, deputado. É a intermediação. Antes não tinha essa intermediação. Exatamente. Agora, a era digital... Exatamente. Deputado... Deixa eu só completar uma pergunta aqui, por favor, Lupato, se você me permite. Claro. O governador já sancionou essa lei? Ainda não. Eu não tive a oportunidade de falar com ele ainda, mas provavelmente vou ligar e vou pedir para ele sancionar o mais rápido possível. Deputado, na lei de 2009, alguns requisitos ou pré-requisitos já ficavam definidos por serviço. Na do senhor também. Mas como o Sabino disse há pouco, é o básico do básico. O senhor não considerou colocar algum tipo de requisito um pouco mais específico, um pouco mais duro, para que pelo menos as prefeituras partissem de um ponto um pouquinho mais seguro? Então, como a lei federal fala que é regulamentação pelo município, eu não podia contrariar a lei federal para não ter judicialização. Então a gente deixou os mesmos requisitos e autoriza a prefeitura a colocar mais exigência no seu projeto de lei municipal. Gostaria de agradecer a participação do deputado estadual Fábio Faria de Sá, que é autor desse projeto de lei aprovado ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo, prevendo o que deve ser feito por um município na
regulamentação dos mototáxis, deixando também a liberdade para que o município não autorize esse serviço. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigado, deputado.